Bom, então vamos lá, iniciar aí. Boa tarde aí, Marcos, né? Vamos iniciar aí mais uma aula aí, né? De refrigeração e climatização residencial. Nós estamos então de número 8, né? E agora nós estamos na parte específica, falando da parte de carga térmica, né? Conforto térmico, né? Então, como fazer, né? A gente sabe que o fenômeno de fazer a climatização e a refrigeração aqui do ambiente, o que que acontece? É com fenômenos termodinâmicos, né? São um fenômeno físico aí, né? Então, basicamente, o que que acontece? A gente tem isso da climatização, né? Isso vale para o refrigerador, para a área de climatização, câmara frigorífica, o que que é? Um sistema que tem um gás que faz uma troca com o meio, né? Que eu quero retirar o calor e refrigerar, né? Refrigerar ou climatizar, né? Então, para isso, eu preciso de uma determinada carga de gás que vai fazer isso e também algumas coisas que eu tenho que levar em consideração, né? Então, por exemplo, eu tenho que considerar qual tipo de construção, quantas pessoas tem, né? Ah, Aparelhos, né? Que tudo isso radia calor, né? A gente tem a parte de radiação, que tem um calor que penetra, né? A gente sabe que tem a alvenaria, né? Por exemplo, nossa parede tem uma espessura, ela conduz, né? Tem uma parte que vem por radiação, outra absorve, e outra parte entra aqui dentro. Já a câmara frigorífica, né? Tem uma espessura de isolamento, né? O isolamento é para evitar mesmo que aquele frio que está gerado ali vá para fora, ou que o calor que está de lado de fora não entre para dentro, né? Ou seja, não entre para dentro da câmara, que mantém então aquilo refrigerado, congelado, né? E para a climatização, né, isso para o fator humano, a gente tem também então, um chamado conforto térmico. O que que vem a ser isso, né? O conforto térmico é aquele que a pessoa sente bem, né? Ou seja, não tem aquele calor, né, e nem sente frio, né, os extremos, né? Só que isso é um pouco subjetivo do ponto de vista assim, cada pessoa tem um conforto térmico distinto, né? A gente já não viu aí várias pessoas no mesmo ambiente e não ter aquela, né, boa e velha discussão aí de regulação de ar-condicionado, né? Tá muito frio, outro tá quente mais. Como diz, aumenta, abaixa, né? Diminui a temperatura, aumenta a temperatura, né? Aqui mesmo, ambiente aqui que tá vendo aí atrás, e o pessoal aqui tem porque cada um tem essa sensação, isso é do corpo, cada um tem isso, né? E, mas assim, uma forma de balizar, né, meio de padronizar, o que que entende? Que o conforto térmico é aquele que a pessoa, então, relaciona duas coisas, temperatura e umidade. Então, é aquela temperatura que vai orbitar entre 23 e 26 graus Celsius e a umidade entre 30 e 60%, ou seja, não pode ser aquela coisa nem muito seca e também nem muito quente. Então, entre 23 e 26, entre 30 e 60% de umidade. Por isso, por exemplo, pessoas que moram no norte ali do Brasil, né, região amazônica, Pará, Tocantins, tem um clima que o Tocantins ali mais próximo ali do Pará ali, que é um clima mais tropical mesmo, úmido, né? Que a umidade impera, né? E é um calor e um calor úmido. Esse calor, ele é mais insuportável, por exemplo, do que um calor na nossa região aqui, no Centro-Oeste, por exemplo, Goiás, Brasília, Mato Grosso, que é aquele chamado calor seco, né? Que é um calor mais tolerável, né? Aqui o ruim é porque o tempo é seco, né? Fica demasiadamente a umidade, é ruim de respirar. Porém, é um calor mais, vamos dizer assim, tolerável, né? Então, isso vai dar adaptação, mas a gente sabe que a umidade também dá essa sensação térmica de muito calor, né? Ele sua muito, transpira muito, não dá aquela sensação boa do conforto térmico. Bom, então o nosso calor humano tem essa parte da transmissão de calor, né? Então, ou seja, quando a gente está fazendo um exercício físico, a gente então está aumentando o nosso metabolismo, a gente está aumentando a nossa temperatura interna. A gente sabe que nossa temperatura interna, ela é de 37 graus Celsius. Então, o corpo ele tem uma regulação aqui pela pele que, né, se você tiver muito quente, o que acontece? Você vai transpirar, né? Então, expulsar o calor para fora do corpo para manter os 37 graus.
Já quando está frio, é o inverso, seu corpo dá aquela constricção, né? Você sente aquele arrepio, que é o seu calor, os poros da sua pele fechando e você então segurando mais calor dentro do corpo do que jogando para fora. Isso é um outro mecanismo do corpo de manter a temperatura corpórea, né? Então, no calor, perdão, no corpo humano, a gente tem as formas de transmitir o calor, né? São duas formas, é a chamada troca seca e troca úmida. O que que é a troca seca? É aquela que vai ocorrer em função da diferença entre o corpo e o ambiente, né? Ou seja, é aquele que não tem, por exemplo, a presença de umidade, né, e nem mudança de estado físico, por exemplo, da água, porque não tem calor, não tem suor ali, não tem água envolvida. Então é só entre o corpo e o ambiente, que é o chamado calor sensível. Então isso pode ocorrer através da convecção, né, que é o vento, né, por isso que outra coisa que a gente fala ali quando se fala em temperatura é a sensação térmica. Por exemplo, a temperatura tá, sei lá, 30 graus e sensação térmica de 25. Por que que tá mais, vamos dizer, está mais baixo do que a temperatura? Porque a sensação térmica está correlacionada com a convecção, que é a corrente de ar. Então, a corrente de ar ajuda a dar a amplitude de sensação térmica. Então, se o ar está mais parado, não tem circulação de ar, o ar não está, por exemplo, ali fazendo a convecção, ou seja, ela não está carregando temperatura e energia térmica, você tende a sentir mais quente. Então, aquela sensação térmica é maior do que a temperatura medida, né? E já se for aquele vento mais frio, chamado de frente fria, derruba, né, não a temperatura, mas a sensação térmica. Aí você fala, nossa, tá a tantos graus, mas a sensação é que tá menos, né? Porque justamente pela convecção. E o outro é a radiação, né, que é através da luz solar, né, que é os raios solares, que o raio solar, né, ele vai é, ou sendo absorvido e sendo rebatido pelos diferentes meios físicos aí, né? E a gente também, né, pega parte desse calor, né, desse calor por radiação. E então, né, pessoal, pode ocorrer a troca através da condução, quando o corpo entra então em contato com o objeto que, né, uma temperatura inferior. Então, por exemplo, você toca ali um objeto que está mais frio, ali um metal que está frio, você sente ali, né, uma chamada troca seca, que é por condução, é seu corpo em contato com o metal. Então, é um condução, um material conduz pelo outro. E a outra, por convecção, é pela corrente de ar, né? Então, o que que é a troca úmida? Já vai envolver a mudança de fase, ou seja, vai ter presença de água e essa água vai evaporar. Então, é o chamado calor latente, né? Então, o que que é o calor sensível? É aquele que não tem mudança de fase do fluido e o latente é aquele que tem a mudança de fase, né? Então, o calor latente é pela evaporação através do suor. Então, quando a gente está, mais uma vez, a gente está fazendo exercício e sua bastante, bate ali um vento ali, a gente começa a sentir a evaporação desse suor. Então, a gente sente o corpo um pouco mais frio, né? Mais frio assim, menos quente, né? Para justamente fazer a troca, para evaporar essa água que está no nosso suor. Quando o tempo está muito úmido, esse suor tende a não evaporar, porque a pressão ajuda a manter aquela água, né? Então, assim, a saturação de umidade, então aquele suor acaba não evaporando. Por isso que dá aquela sensação térmica maior e fica com aquela sensação do insuportável, né? Do calor insuportável. Justamente por isso, pela saturação de umidade no ar. Já no tempo que o ar é seco, o que que acontece? Então a gente perde mais água para o meio. Então esse suor ele evapora mais rápido. Então nossa pele tende a ficar mais seca, só que também a gente desidrata mais rápido, né? Então é uma das coisas que até se recomenda, né? Tomar bastante líquido durante esses tempos críticos de temperatura e umidade baixa, né? Bom, então as trocas que a gente tem aí, pessoal, de calor do ser humano é a por condução, né, que vai depender da diferença entre duas superfícies ou corpos, né? Então, vamos pôr uma chapa fria de aço ali, nossa mão, por exemplo, vai ter uma troca por condução. Por convecção, vai depender da diferença entre a superfície, né, ou corpo, o ar à sua volta, ou seja, é entre o ar e o nosso corpo. Por radiação, é da diferença de temperatura da superfície ou corpo no entorno, né? Aí já é mais do corpo todo
e da radiação, né? E por evaporação é da atividade geradora de calor, né? Que realmente ali vai gerar o suor e da velocidade também e umidade do ar. Já vai levar essas duas coisas em consideração. Bom, sobre a carga térmica, o que que é a carga térmica? É aquela quantidade, então, de calor latente e sensível que eu preciso retirar do ambiente. Né? Retirar, no caso, por exemplo, de resfriar, né? De climatizar, ou adicionar se for um ciclo inverso, né? Que eu estou funcionando como um aquecedor. Aí, como aquecedor, eu tenho que jogar calor para dentro, né? Aí é quando se reverte o nosso sistema de ar-condicionado. Então, o que, que é evaporador se transforma num condensador, e o que é condensador vira evaporador. É simplesmente uma inversão, vira uma inversão, né? Hoje a gente chama também de bomba de calor, que a função aquecedor ele vai jogar calor para dentro do ambiente. Já na condição mesmo de calor, né, de climatização, é o nosso evaporador interno e o condensador é externo. Então, é a quantidade de calor que eu devo retirar, né, se for para climatização, para atingir as chamadas condições ideais e desejadas do chamado conforto térmico. Então, colocando isso na forma mais técnica, né, aquele padrão que é preconizado aí, né, nas normas. Então, entre 23 e 26 graus Celsius, aquela temperatura relativa orbitando entre 40% e 60%. Bom, para carga térmica, então, pessoal, a gente considera algumas parcelas para fazer esse cálculo. O primeiro, então, é a chamada carga externa, é aquilo que vem de fora do ambiente. A primeira é a insolação, que a gente sabe que é uma das maiores parcelas, é o calor, né, que vem do sol. Então, na nossa realidade brasileira, a gente tem uma grande incidência de raio solar por um bom período do tempo, somente no ano. Ah, e então, a parte de insolação é uma das parcelas que mais influencia, por exemplo, para dimensionar uma carga térmica, né? E você fala, bom, mas como é que eu vou balizar isso? Para fazer essa carga externa, geralmente se considera o período que tem a maior incidência de raio solar, que é no verão. Então, ele sempre coloca no pior cenário possível, que é o verão, né? O verão, quando a gente tem a maior incidência de raio solar, é quando ele tem a maior parte do tempo incidindo, né? Ou seja, no verão a gente sabe que os dias são mais longos e as noites mais curtas, né? Tanto que a gente percebe esse calor até durante a noite ali, até por volta de 8, 9 horas da noite. A gente ainda sente esse efeito da insolação, né? Porque os raios solares vão sendo absorvidos ali pelos diferentes corpos, principalmente concreto, né? Pedras ali, asfalto, metal, né? E ao longo do tempo esse calor vai sendo, vamos dizer assim, jogado para fora. E a gente tem a sensação que o sol ainda está na ativa em plena noite. Então, considero o verão o ápice para fazer essa parcela de insolação. Bom, então, né, a energia solar, como eu falei, é a mais significativa, né? Então, é utilizado alguns artifícios, né? Então, por exemplo, pode utilizar cortina, pode utilizar um estufilme, né? O mesmo que a gente utiliza no carro, pode utilizar anteparos, né? Todos, alguma tenda, algo, ou árvores mesmo, né? Uma cobertura vegetal para evitar essa insolação direta, principalmente no ambiente, principalmente contra as janelas, as portas, né, e principalmente também nas paredes, né, porque a gente sabe que parte vai entrar pelas janelas e as portas, e também o outro vai por absorção, por condução. A gente sabe que a alvenaria segura um pouco, mas uma parte acaba entrando do calor para dentro do ambiente. E a outra é a condução, né? Que eu falei, a parte da insolação que vai entrar por condução, né? Então, pode ser é, insolação direto, raio solar direto na superfície, que vai absorver pela alvenaria e vai uma parte, né? Então, se a gente tiver, então, um ambiente que é bem isolado, uma parede relativamente espessa, a gente consegue atenuar, né? Criar uma espécie de barreira contra esse calor que entra lá no ambiente, né? Bom, isso é a carga externa, né? Então é relativo principalmente à insolação, né?
E a outra são as chamadas cargas internas. Então, o que está dentro também gera calor. E esse calor que é gerado internamente também precisa ser retirado. Então, o que que eu preciso fazer? Tentar bloquear ao máximo o calor que vem de fora, das cargas externas, e retirar também o calor que é gerado dentro. Então, a gente sabe, por exemplo, que as pessoas, né, nós como seres humanos, a gente irradia calor, né? Então, vai depender, né, a pessoa depende muito do estado dela. Por exemplo, se é o caso que eu estou aqui parado, só estou aqui sentado, máximo movimentando a mão, sem uma atividade intensa, eu vou emitir um X de calor. Se for, por exemplo, uma academia, ou um lugar que as pessoas estão mais agitadas ali, sei lá, vamos supor, uma boate ali, ou um lugar que o pessoal está se movimentando, andando bastante, correndo, fazendo exercício, vai emitir mais calor, ou seja, é mais carga para a gente retirar, mais calor para se retirar. Então, aí considera qual o nível de atividade da pessoa, né? Então, óbvio, quanto mais pessoas, mais calor tem que se retirar, né? Outro também são os equipamentos. Os nossos equipamentos aqui elétricos, né? Por mais que eles não sejam de emitir calor, mas eles emitem uma certa quantidade de calor, né? Computador é um exemplo. Computador ali, né? Ele gera calor, que é um processador ali, né? Tem componentes eletrônicos, então ele tem calor. Então ele vai irradiar um calor, ele vai jogar um calor no meio. Monitores, né? Chuveiro, principalmente equipamentos exestivos, fel de passar roupa, né? É, somente as mulheres que utilizam chapinha, por exemplo, gera calor. Então esse calor vai gerar no ambiente, então precisa retirar ele, né? Então, quanto maior a potência, né, mais tende a se emitir calor. Então, é mais calor que eu preciso retirar para climatizar o meu ambiente. A outra fonte interna de calor é da iluminação. As luzes também, né? Então, as primeiras lâmpadas, né, que as incandescentes, tinham muita potência e irradiavam muito calor, né? Até por causa da resistência, né? Aquele filamento ali, né? Uma espécie de resistência, gera um calor e dá uma iluminação, mas gera muito calor. Aí a gente foi evoluindo para lâmpadas incandescentes, né? A lâmpada incandescente, ela gera menos calor, porém, ela precisa de um componente ali que gera calor, né? Que a lâmpada nem é tão responsável por gerar esse calor, mas o que ela precisa para funcionar, que é o reator, ela gera calor. Então eu preciso, se for uma lâmpada incandescente, eu considero a parte do reator. E hoje, né, dando uma evoluída na questão da iluminação, hoje a gente tem o LED. O LED, ele é extremamente econômico, né? Ele dá muita luminosidade com baixa energia. Só que mesmo assim ele ainda tem um pouco de radiação de energia, né? De calor. Então ele é bem menos do que, por exemplo, comparar com a lâmpada incandescente, né? A gente tem essas fitas de LED que iluminam muito bem e dissipam menos energia, mas ainda assim é um calor a ser considerado. E outra fonte interna, né, de calor é o calor por infiltração, né? Então, esse calor por infiltração é pela movimentação do ar, né? Não só da insolação, mas é o ar, né? O ar que vem de fora é um ar quente, né? É um ar quente que vai entrar aqui no ambiente. Então, ele pode ser infiltrado pela janela, né? Então, a janela está um pouco aberta, pode entrar a porta. Então, você considera, por exemplo, por quanto tempo essa janela fica fechada, a porta. Outra coisa que tem que considerar por essa questão de infiltração do ar é para a questão da renovação, né? Se a gente for, por exemplo, qual é a dica, por exemplo, do pessoal que viaja, principalmente à noite, né? Viaja de carro à noite e está usando um ar-condicionado. Quando o que fala, né, que se economiza ali o combustível com relação ao ar-condicionado é você apertar a recirculação de ar, né? O que que é a recirculação de ar ali dentro do automóvel? Então, você apertou ali, você fecha os dutos. Você fecha os dutos, fica só o ar que está lá dentro ali do automóvel. Então, aquele ar ele está refrigerado. Então, ele já está com uma certa temperatura mais baixa. Isso ajuda, então, a diminuir o trabalho do compressor. Por sua vez, diminuir o trabalho do compressor, você economiza combustível.
Porém, esse ar que está ali dentro, ele está fechado. Você não está renovando ele. E o que que pode acontecer? Você respirando mais dentro, você ali, ou tiver mais pessoas no carro, a gente ó, inspira oxigênio e expira CO2. Então, esse CO2, à medida que a gente vai expelindo ele pelo ar ali, o que que é a tendência? Aumentar a sua concentração. E o CO2, à medida que a gente vai só inalando CO2, a gente tende então a ter uma saturação maior e a gente tende a dormir, né, dar aquela sonolência. Essa sonolência é o que pode dar problema, gera então ter altos índices de acidente. Então, o que que se recomenda quando a gente vai andar no automóvel? O que que é? À noite, principalmente à noite, é que periodicamente a gente desliga aquela parte de recirculação de ar, que então admita ar externo, né? Que é um ar externo que chama de ar de renovação. A gente precisa renovar esse ar para quê? Para a gente poder respirar, poder ter uma melhor oxigênio, que a gente, né, a gente consegue aumentar a oxigenação, melhora o nosso foco, melhora a nossa atenção para a direção. O mesmo vale, por exemplo, para o nosso ambiente. Então a gente tem que pensar nessa questão também de renovação de ar, né? Claro, alguns ambientes vão ter, né, exigências, né, como norma. Então, por exemplo, ambientes que têm uma maior circulação de pessoas vai exigir um pouco mais de renovação de ar, como por exemplo shoppings, escritórios comerciais, aí, indústria, né, dependendo, é um tanto. Já para o hospital é até uma norma à parte, tanto para a parte também de climatização, como também para essa de renovação de ar, porque é crítico, né? A gente tem que evitar, por exemplo, a gente tem que evitar que os agentes externos, que pode ter um agente infeccioso entre e infeccione ali, como também uma questão de renovação para que também não se prolifere, né? Não fique saturado ali o ar no hospital. Então tem essa questão aí. É ok, Marcos? Se tiver alguma dúvida, questionamento aí, pode me interromper, pode falar aí, tá bom? Então, por enquanto, está tudo tranquilo, Tá. professor. Estou indo no seu raciocínio e na postilha do curso também. Não, beleza. Aí qualquer coisa você pode interromper. Eu vou falando aqui, só me parar aí e perguntar, beleza? Por Então enquanto, vamos. tá indo tudo tranquilo ainda. Então, não, então ótimo. Qualquer coisa aí, só falar. Então vamos lá. Para fazer um cálculo, por que que fala simplificado? A gente tem uma norma que é a 16401, que é uma norma para fazer, por exemplo, carga térmica, por exemplo, de área residencial para sistema split, né? Que é o sistema nosso aqui de sistema de ar condicionado. Vamos dizer assim, vamos dizer, o mais tradicional que a gente tem, que é o high wall, né? Que é aquele que tem na parede do lado de dentro e o condensador do lado de fora, né? Que é o mais, vamos dizer assim, o mais comum no residência. Aí lá tem uma norma que ela é mais rígida, tem algumas considerações, é um cálculo um pouco mais rígido para determinação de carga térmica. Aqui a gente vai ver um cálculo simplificado. A gente também tem alguns sites, que eu vou mostrar depois aí, que é a Frigelar e a do Frio, se eu não me engano. Depois eu vou mostrar para você que também faz um cálculo simplificado, por exemplo, de qual o aparelho ideal para o seu ambiente. Você coloca alguns parâmetros lá, ele vai falar, ó, você precisa lá de tantos mil BTUs, né? Nesse caso, faz a medida do ambiente para multiplicar pelo tanto de BTU, no caso. É um cálculo bem. Não, mas assim, apesar de ser simplificado, não é tanto assim, porque tem um bem simplificado mesmo, que é só mais ou menos ele só Ambiente. leva em consideração o ambiente e as pessoas, não considera Aham, muita coisa. aham. Tem alguns que vão ser um pouquinho mais completos, que vai considerar o ambiente, o número de pessoas, a iluminação e os equipamentos, mais ou menos igual isso que eu falei aqui, Até o né? tipo de parede, no caso, também, né? Isso, o tipo de parede, qual o tamanho das janelas, né, para poder dar um pouco mais da carga térmica, né? Tem uns que são extremamente simplificados e outros que são um pouco mais completos, né? Ah, então, assim, uma coisa que a gente não pode falar assim que é uma receita de bolo, é fechado. Não, eu posso pegar a fórmula, ou perdão, posso pegar a norma ali, eu mesmo fazer ela 10 vezes e pode dar até uns 10 resultados diferentes, porque eu posso fazer
À medida que eu vou fazendo, eu posso fazer as considerações, eu posso estar readequando e fazendo umas considerações diferentes. Não quer dizer que esteja errado, porque tudo depende da sua consideração. Porque a norma, ela tem algumas tabelas que vai depender do que você está considerando ali ou não. Né? Como eu falei, não é uma receita de bolo, não quer dizer que esteja errado, mas todas essas normas, ela tem uma espécie ali de, vamos dizer ali, vamos dizer ali, um fator de erro, né? Vamos dizer assim, que não fica nem nada muito, não fica aquele dimensionamento nem muito errado e nem certo demais. Ele realmente está dentro ali. De qualquer forma que você raciocinar ali, não está desviando muito, né? Então você consegue ter um bom norte com as normas aí e com alguns cálculos simplificados também. Bom, então com relação ao cálculo, o que a gente considera? A condução de calor, o calor que é proveniente da entrada de ar externo, né? Do ambiente que eu quero climatizar, do calor da ocupação do ambiente, então, com pessoas, iluminação e equipamentos, a radiação que ela é absorvida, né, que é o calor de insolação, né, que é absorvida pelas superfícies transparentes e opacas, né, então considerando o vidro e a parede, ou também os vidros jateados e também as películas, né, então por mais que as películas refletem ali, né, mas elas absorvem, né, isso aí não tem como, as películas não são 100% ali refletivas, reflexivas, né, elas absorvem um pouco desse calor também. Então, as variáveis que vão ser de fato necessárias para o cálculo, né, vão ser as seguintes. Então, vou primeiro ter as dimensões do ambiente a ser refrigerado, né, então preciso da altura, largura e comprimento. Quais são os números de portas e janelas do ambiente e suas respectivas dimensões, né, então preciso saber da área da a altura e largura da porta e da janela. Se a janela em si ela recebe luz solar, né, então, se ela utiliza ou não proteção, como por exemplo, se tem cortina ou película, ou se há predominância em algum período específico, né? Se é de dia ou de noite, né? A quantidade de dispositivos elétricos e de iluminação em suas respectivas potências nominais e o número de pessoas que geralmente utilizam o ambiente que se deseja climatizar. Nessa questão aqui, ó, se a janela recebe luz solar, até por um efeito de sempre quando se dimensiona, considera o pior cenário possível, a gente sempre considera, por exemplo, o pico de temperatura da região que a gente quer fazer a instalação do ar-condicionado, né? Então é sempre o verão e o pico de temperatura daquela estação, né? Que a gente sabe que é o verão. Então, sei lá, sempre considera que vai estar dimensionando para, claro, climatizar no horário mais crítico, sei lá, vamos supor, meio-dia, entre meio-dia e 2 horas, hoje, né? Bom, então vamos fazer um. Bom, então quais são as tabelas que a gente tem aí? A primeira é a relação entre o volume do ambiente e o calor absorvido, né? E aqui o que que eu faço? Eu pego então a área, a altura, a largura, né? Altura, largura e o comprimento do meu ambiente, faço multiplicação, então eu tenho o volume do meu ambiente. A partir desse volume, eu vou considerar então se esse meu ambiente ele tem telhado ou não. Se é uma casa térrea, né? Por consequência, a gente sabe que tem ali um telhado. Já se for ali um andar, por exemplo, um andar mais baixo, né, sem, por exemplo, um prédio, e considerando os apartamentos, com exceção da cobertura, a gente considera então sem telhado. Aí a gente vai vendo dessa forma, né? Então, por exemplo, para cada volume eu vou considerar ou com telhado, ou sem telhado, ou com telhado. Eu vou ter então uma estimativa de calor aqui dada em quilocaloria por hora. A outra tabela que a gente tem agora vai relacionar a área das janelas, né? Então agora eu vou precisar das áreas das janelas, né, a ser climatizado e o calor absorvido por elas. Então vai depender da localização e da proteção. Então vou lá, quantas janelas eu tenho, né? Então eu vou medir a sua largura e a altura e vou medir então os metros quadrados. Achei o metro quadrado, eu vou considerar agora o que que é. Essas janelas, ela tem proteção? Com proteção, é pela manhã, é pela tarde? Se é sem proteção, pela manhã ou pela tarde? Se você não tem muita certeza de como está essa janela,
Vamos supor que um cliente pediu para você dar uma estimativa lá, para você fazer esse cálculo de carga térmica, e se você não tem muita informação, para efeito prático, sempre pega o pior cenário possível, né? Então, vamos supor que você vai fazer um projeto e você não tem dado nenhum. Então, sempre pega sempre pega aquele cenário mais pessimista. Você fala, não, vamos pegar o pior cenário possível, que aí a gente tem uma noção, vamos ter uma base. Né? Aí, à medida que até o seu cliente ali vai te dando mais informações, ou até você vai descobrindo ali, você vai reconsiderando ali e refazendo seus cálculos, né? Você fala, não, agora eu descobri que o meu cliente ali tem árvores ali, então tem uma proteção, é durante a tarde, então vai ser menos, por exemplo, desse sem proteção à tarde. Um exemplo aí, né? Eu sei também que esse meu cliente ele vai usar também película e também vai usar uma cortina persiana. Só dando um exemplo aí, né? Essa outra tabela é a relação, então, entre o número de pessoas, né? Então, por exemplo, considera que uma pessoa, ela libera, então, 100 quilocalorias por hora. É uma média aí, não é uma estimativa. Isso aqui é mesmo já superestimado, já para dar uma média mesmo um pouco mais acima, né, para não ficar nem sobrando e nem faltando, já para ter aquele tanto mais ou menos certo. A gente não nem ir muito além, nem superdimensionar demais e nem subdimensionar, não para a gente não sair nos extremos, né? Então, cada pessoa gera um calor ali, então quanto mais pessoas, mais calor eu gero. Bom, peraí, só. O outro aqui é a questão a porta, né? Então, é o calor que vai ser absorvido no ambiente a ser climatizado. Então, qual que é a área da porta? A gente viu, então, da janela, a gente tem um da porta. Então, dependendo da área da porta, também tem um calor ali a ser gerado e também a ser retirado. E a outra tabela, ela vai relacionar, então, aquela potência nominal, né, que é do meu aparelho ou dos aparelhos que estão ali no ambiente, né, e o calor que eles, então, geram, né? Então, por exemplo, um aparelho que tem, por exemplo, 700 watts ali de potência, isso considerando que eu tenho ali computadores, as iluminações, deu 700 watts, então ela vai liberar um calor de 560 quilocalorias por hora. Então, é uma carga que eu vou considerar então nas minhas parcelas. Então, no caso, se for uma área de escritório, esse cálculo ele tem que ser feito em cima de cada máquina que tiver dentro do escritório, se for um projeto mais específico, então. Isso, você, por exemplo, for querer dimensionar só para aquela daquele cômodo em específico, né? Então, por exemplo, o do escritório, você vai considerar só a parte do escritório, né? Aí Ah, vamos supor que você quer o escritório ali, seu escritório, vamos supor que tem 3 metros quadrados, ele só tem uma porta, vamos supor que é uma janelinha pequena, né? ah, Então você vai considerar ali, vai fazer essas considerações, né? sim. Vamos supor 3 pessoas, né? Vai ter 3 pessoas ali, ou duas, aí Aham, você faz as considerações ali. Então você considera cômodo por cômodo, né? Então é uma forma de, claro, isso por cômodo para você fazer um dimensionamento individual. sim. Já se a casa for grande, né? Por exemplo, se for uma casa maior ali, um sobrado, coisa do tipo, aí você vai fazer um projeto mais robusto, você vai considerar tudo. Aí você não vai considerar os aparelhos individuais. Você pode Ah, considerar o aparelho individual. Mas aí aham, geralmente essas casas vão ser dutadas, aí vai ter os dutos que vão passar para os diferentes cômodos, né? isso. Aí você não vai considerar somente a potência do aparelho, você vai ter que considerar também o fluxo de ar, né? A circulação de ar dentro do ambiente. Você vai considerar que cada ambiente vai ter tantos metros cúbicos de ar a ser mandado, né? Então, por exemplo, uma sala que geralmente é maior, eu vou ter que mandar um fluxo maior de ar. Um Sim, quarto, um tanto. Um escritório, vou mandar mais um tanto. Lá para a cozinha, que lá como gera muito calor, então lá também vai exigir mais de metro cúbico lá de ar, né? Para poder climatizar, por exemplo, a cozinha. Então eu tenho que levar em consideração esses ambientes aí e como eu vou fazer como eu vou dispor o meu equipamento, né? Como eu falei, a gente pode utilizar os aparelhos individualizados, né? Cômodo por cômodo, ou fazer ele dutado, né? Utilizar os dutos.
aí vai utilizar uma condensadora só, com vários evaporadores, né? Vai depender do qual sistema que você vai instalar, né? Aí, Entendi. aí vai aumentando a complexidade dos seus cálculos aí, né? Aham, entendi. Certo? Aí, por exemplo, nesse caso do dotado, a potência não, por exemplo, você vai, a carga térmica é a mesma, né? Independente se você for fazer ele em aparelho individualizado ou não. A carga térmica é a mesma. O que você vai ter que considerar depois é o fluxo de ar. Ó, vamos ver quanto metros cúbicos de ar vou precisar, por exemplo, para esse ambiente, quanto vou precisar para aquele outro, né? Enfim. Você tem que fazer essas considerações aí, Entendi. certo? Certo. Então vamos lá. Continuando aí, eu vou fazer um exemplo de um cálculo. Então, primeiro, vamos fazer um cálculo, considerando então uma sala residencial, que ela tem então 4 metros de largura, 5 metros de comprimento e 3 metros de altura. Então, eu vou calcular um volume. Então, largura vezes comprimento vezes altura, que é 4 vezes 5 vezes 3, vai dar os 60 metros cúbicos. Então, tem o volume da minha sala, 60 metros cúbicos. Essa minha casa, ela é térrea, ou seja, ela tem telhado. Então, a minha casa ali tem telhado. Nessa minha casa, ela vai ter perdão, minha casa, não, essa minha sala, ela vai ter uma janela de 5 metros quadrados com cortina. E essa sala, ela recebe o sol pela tarde. Então, a maior incidência de sol dele é pela tarde, né? Usualmente, então, 3 pessoas vão utilizar o ambiente. Ele vai ter uma porta de 3 metros quadrados e a gente vai ter, então, os equipamentos elétricos, dispositivos de iluminação e suas respectivas potências nominais. Então, a gente tem uma televisão de 300 watts, um aparelho de DVD de 200 e 2 lâmpadas incandescentes de 100 watts cada. Então, é considerando aí os aparelhos que tem dentro aí, mais a iluminação. Então, vamos fazer as considerações, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu tenho a sala, então, com 60 metros cúbicos e lá estou considerando com telhado. Então, naquela tabela que a gente viu lá, ó, então lá, é 60 metros cúbicos. Se é com telhado, é 940 ali. Então, a gente considera 1.300 quilocaloria por hora. Então, o calor absorvido é de 1.300. Vou voltar aqui, ó, é essa tabela aqui, ó. Então, lá, ó. Aham. Então, lá, os 60 metros cúbicos, ó, então são 1.300 com telhado. Se é sem telhado, eu tenho esse valor aqui, Aham. certo? Então, eu pego dessa tabela, então eu tenho a primeira parcela, que é 1.300 quilocalorias por hora. A outra consideração é o calor que infiltra ali pela janela, né? Então, eu tenho uma janela que ela tem 5 metros quadrados total de área e ela vai ter uma cortina. E essa janela ela vai receber o sol à tarde. Então, com 5 metros quadrados é 1.000 quilocalorias por hora, que é essa tabela aqui, ó. Vamos lá, 5 metros quadrados de área. Bom, tá com cortina. Se é com cortina, é proteção. E tá falando que ele tá recebendo sol à tarde, ó. Então, 1.000 quilocalorias por hora. Então, eu Sim. tenho a minha segunda parcela, que é 1.000 quilocalorias por hora. A outra consideração são as pessoas. Então, tá me dizendo que eu tenho 3 pessoas que vão utilizar o meu ambiente. Então, se é 3 pessoas lá, é quase que um cálculo direto. Se uma pessoa é 100, então 3 pessoas vai ser 300. Então, é diretamente proporcional. Então, três Uhum. pessoas me geram, então, 300 quilocalorias por hora de calor. A outra a outra consideração é a área da porta, né? Então a gente viu da janela, também tem um da porta. Então da Sim. porta ela tem 3 metros quadrados de área. Então que ela tem aqui, ó, que vai ser então de 330 quilocaloria por hora. E por fim, né, a gente vai ter então a potência, né? Então a gente tem, por exemplo, 300 watts, né, de um aparelho de televisão, mais 200 de um aparelho de DVD e mais 2 lâmpadas incandescentes, que é então 2 vezes 100. Isso vai Sim. dar então um total de 700 watts, né? 300, 200, 200, né? 500 a 700 watts. Aham. Então, desses 700 watts aqui, ó, ele faz só uma conversão dos watts para quilocaloria por hora, que é o 560. Bom, então agora com essas parcelas eu acho então a carga térmica total.
Então, são os 1.300 quilocalorias, né, que é da insolação, mais 1.000 aquele da janela, mais 300 das pessoas, mais 330 da porta, mais 560 dos equipamentos, mais do ambiente. Então, esse aqui, ó, somando, vai dar 3.490 quilocalorias por hora. Bom, só que os aparelhos de ar-condicionado, a gente sabe que ele não dá nessa forma, né? Ele não é. A gente não consegue comprar, por exemplo, um aparelho de ar-condicionado que dá em quilocaloria por hora. Você vai ter que converter para BTU, né? Porque a gente sabe, é tantos mil BTUs, né? Então preciso converter para uma unidade inglesa, né? Que é tanto que é uma sigla de British Thermal Unit, é uma unidade térmica inglesa, que é o BTU. Então, para converter, eu pego esse valor aqui e multiplico por 3,96. Multiplicando esse valor aqui, ó, eu acho então 13.820. Posso jogar aqui um fator de segurança, sei lá, posso jogar 20% a mais, ou 30%, aí joga esse valor, vou dar né, vamos supor aqui, ó, quero dar vou jogar 30%, ó, 13.820 vezes 30%. Então, 17.966. Posso pegar então de 18.000 BTUs, que vai me atender bem, né? Por que que eu Aham. coloco esse fator de segurança? Bom, primeiro para não ficar o valor muito em cima, né? Para dar um pouco de segurança, e se a gente pensar também numa possível expansão, né? Então, sei lá, vou ampliar a sala, vou ampliar essa sala residencial, vou colocar alguns aparelhos a mais e aumentar, por exemplo, o número de pessoas que vão circular ali. Então, Aham. provavelmente você vai aumentar, né? Provavelmente você vai aumentar a sua carga, ou seja, vai ter mais calor para ser retirado. Então, ao invés de você ter que já trocar um aparelho por um outro, você já joga vamos dizer, esse fator de segurança já para ter um algo a mais ali. Para evitar dor de cabeça, você ter que trocar o aparelho. Bom, coloquei muito, vamos dizer, dimensionei muito justo, ficou muito justinho ali. Vamos colocar Aham. um fator ali para a gente ter uma sobra, né? Essa Sim. sobra aí é sempre bom para pensar nisso, né? Em futuras expansões, ou uma reforma, ou uma mudança, né? Ok, Marcos, alguma dúvida aí, questionamento? Não, nenhuma em relação a esse Perfeito. assunto. Aí deixa eu só, aí eu vou mostrar, não sei se você já entrou aqui, deixa eu só entrar, deixa eu ver aqui. Frigelar, frigelar. Vendo, ó, frigelar aqui, ó. Aham. Eles têm a tabela também de É cálculo isso, de massa de recarga de gás. Eles trabalham bastante com isso. é muito bom, ó, o frigelar, tá vendo, ó? É mais ou menos aí, ó. Tá vendo? Pode Hoje ter só. tem até um aplicativo para o celular também já. Tem, tem os da Elgin, tem o da Elgin Sim. também, tem um Hitcraft, que eu acho que, eu não sei se já entrou em desuso, é porque o meu aqui eu não consigo baixar por causa do corporativo, mas se Aham. você quiser olhar na sua residência aí, chama Hitcraft, é porque o meu aqui ele não, deixa eu ver se é esse aqui, ó, Hitcraft, deixa eu ver se é esse, deixa eu ver se é esse aqui, deixa eu ver aqui, carga, aqui ó, Hitcraft Software, esse aqui ó. É porque eu não consigo baixar, mas ele tem essa cara aqui, ó. Eu vou dar uma olhada nele aqui, eu vou tentar fazer o download dele. Esse aqui, ele é bom também para câmara fria, ó. Se já tiver curiosidade para câmara fria lá, tá vendo? Ele tem o Heatcraft, ó. É bom para câmara fria. É, o de carga térmica, acho que tem, deixa eu ver aqui, carga térmica, eu acho que é da Elgin, se eu não me engano, acho que tem da Elgin. É, aí você preenche aqui também, ó. Você pode colocar a empresa, pode colocar seu nome mesmo. Aham. E a outra é a norma. Deixa eu ver se eu acho, deixa eu ver se eu acho a norma aqui. Só, deixa eu ver se eu acho que ela estava aqui. Eu vou pegar ela. Aqui, ó. Eu vou compartilhar a tela de novo aqui, ó. Aham. Ó, tá vendo? É a norma 16.400, ou 16.655, ó.
que é para instalar o ar do tipo split compacto. Então, aqui, ó, cálculo de carga térmica residencial. Então, se você quiser um rigor a mais, ele tem todas as considerações aqui, certo? Então, por exemplo, lá, ele vê qual que é a cidade, ó, Belém, Brasília, São Paulo. Aí ele tem as temperaturas, o bulbo seco, bulbo úmido, volume específico, entalpia, condição de temperatura do ar externo para o inverno. Esse aqui é para o verão. Tá vendo? Ó, escolha das temperaturas de projeto, né, qual que é o projeto que você tem, de referência para o inverno também, questão, por exemplo, de renovação e infiltração de ar, aí tem as fórmulas aqui, ó. Então tem o vazão de ar em volume infiltrado, vazão em massa de ar infiltrado de renovação, carga de ar externo, então tá vendo? Tem todos os cálculos aqui, ó. Então a Entendi. forma ela é bem mais detalhada, bem mais rigorosa. O que essas cálculo simplificado faz? Meio que pega uma espécie de resumo, faz um resumo ali e faz uma aproximação. Não quer dizer que esteja errado, mas dá um desvio, mas nada muito fora. Mas não é uma curva. Até porque é um consenso, porque principalmente a questão ali que mais diverge é a radiação. E a radiação ela é ela é bem simplificada. Até porque a radiação, se você for pegá-la matematicamente, a parte ali física, a gente tem que considerar muita coisa, fator de forma, se for mesmo rigor matemático mesmo, tem muita coisa a ser considerada. Então, para efeito de simplificação, não tem precisa desse rigor todo, né? E Aham. até porque não é tão simples assim, ele é bem, envolve assim, uma parte matemática bem complexa, que o pessoal entende aí que não tem muito essa necessidade de uma coisa tão exata assim. Por isso que geralmente essas questões da carga térmica, ela é uma pouco, ela já fala assim, já é superdimensionada mesmo por aproximação. Hum, Até por questão de expansão, então você já considera que vai expandir, pode ter uma possível expansão, você vai aumentar, né, você pode aumentar ali a quantidade de pessoas ou de máquinas, ou expandir ali o ambiente, né? Então, por isso que considera isso, né? Certinho, Marcos? Era isso que eu queria falar. Aí, alguma dúvida, questionamento aí? Não, em relação ao assunto nenhuma. Em relação ao estudo de hoje, está tudo tranquilo. Certinho? Aí tem as outras aulas lá. E qualquer dúvida, Marcos, estou à disposição aí, é só mandar mensagem, tá bom? Mas na próxima aula eu falo da próxima parte que é de instalação e manutenção aí dos sistemas residenciais. Não, sim, eu estou acompanhando as dúvidas que eu tirei com você. Eu estou acompanhando as aulas, já estou com todas prontas. Estou só aguardando as próximas aulas mesmo, só. Aí, por enquanto aí, né, eu vou dar uma promessa de data ali, mas em breve vamos gravar ali uma forma de alguns procedimentos práticos aí, colocar aí na plataforma aí. Forma. Não, minha dúvida era só em relação como é que eu posso dizer, ao calendário de finalização dessas aulas, dessas web aulas só. Não, O... na próxima já é a última, que aí são em 9 aulas, a gente mata tudo o assunto aqui, Aham, certo? entendi. Bom, então, vou finalizar aqui por hoje, Marcos. Aí qualquer dúvida, estou à disposição. Ok. Vou desejar a você, então, uma boa tarde, ok? Com Deus e até Igualmente. a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.